Os riscos desafiadores haviam valido a pena. Leylin apostou tudo em uma aposta desesperada, e isso aconteceu. Não só ele tinha quebrado através de suas algemas de linhagem, ele ainda tinha compreendido o poder das leis. Ele agora era comparável a uma lei de nível 7, empunhando Magus, e havia apenas uma pequena barreira para seu avanço. Ele agora era tão poderoso que o AI. As unidades de medida originais de chip não podiam mais quantificar sua força. Ele teve que mudar para outra unidade de medida. Perto do posto 7 no poder. Se eu ficar no mundo dos magos, não precisarei nem ter medo da Snake Dovagir. Leylin estava agora completamente relaxado e até teve vontade de gritar para o céu. É uma pena que eu não consegui atrair Beelzebub completamente, e a lei não está completa. No entanto, apenas o dano à sua alma é suficiente para levá-lo a um sono profundo ou até mesmo a morrer. Pior vem ao pior, eu vou atacar seu covil e depois aproveitar o último pedaço do poder das leis. Naturalmente, poderei entrar na classificação 7 depois disso. Como esperado, o poder de um mago muda drasticamente na classificação 6. Aqueles que entendem as leis não podem sequer ser medidos pelo AI Lasca. AI Chip, mostre o que pode ser exibido, ordenou Leylin, imediatamente descobrindo uma mudança drástica em suas estatísticas. Leylin Farlier, rank 6 Varlock. Linhagem, Targaryen, rank 6. Estatísticas estimadas: força, 5.750, agilidade, 4.690, vitalidade, 8.290, força espiritual, poder mágico, força da alma. Compreensão das leis, Devor, 99% Ra. Que mudança! Os olhos de Leylin se estreitaram. Esse impulso é muito maior do que o dos meus avanços anteriores. São basicamente dezenas, ou até centenas de vezes. O impulso do poder das leis é tão assustador. Com base nos cálculos, eu devo ter mais de 10.000 força espiritual, causando um estouro. Leylin acariciou seu queixo e ordenou: tudo bem. Recalcule com as estatísticas da raça astral celestial como modelo. Bip. Recalculando os dados do host, alteração concluída, o AI Chip lealmente entoou e mostrou as estatísticas para Leylin. Leylin Farlier, rank 6 Varlock. Linhagem, Targaryen, rank 6. Força, 172,52, agilidade, 125,07, vitalidade, 253,77, força espiritual, 449,42, estado da alma, pico amanhecer. Compreensão das leis, Devouring, 99%. As unidades dos novos dados foram baseadas na corrida astral celestial. Cada unidade foi mais de 10 vezes o seu padrão anterior. Os números na força espiritual haviam se condensado 100 vezes, permitindo que fosse quantificado. Como a força da alma de Leylin e o poder das leis foram fundidos em um só, isso não foi mostrado no AI Lasca. Milímetros. O AI. O método de cálculo do chip é bastante direto. Isso não significa que nem mesmo a menor das minhas ações equivale a centenas de estrelas da manhã celestiais astrais? Leylin acariciou seu queixo. Nossa força pode ser semelhante, mas o impulso das leis não foi calculado pelo AI Lasca. As coisas teriam sido diferentes se ele fosse um amanhecer comum, mas Leylin já havia entrado no reino das leis. O impulso do poder das leis fez com que sua força aumentasse tão violentamente que era aterrorizante. Asterisco rumble, asterisco grandes espirais de energia caótica se dissiparam gradualmente no ar, e esse par de olhos verdes também desapareceu sem deixar vestígios. A runa sacrificial no corpo de Leylin desapareceu rapidamente, desmoronando praticamente em um piscar de olhos. A vontade do mundo do purgatório deixou, murmurou Leylin para si mesmo, parecendo ligeiramente desolado. Como ele já havia alcançado o posto 6 e compreendido as leis, o mundo Will havia percebido que Leylin já havia superado muitos monarcas. Enquanto eu ajudava o mundo a ganhar alguma sabedoria, isso me ajudou a derrotar meus oponentes e me permitiu avançar. Nós estamos mesmo agora. Leylin poderia dizer que seu status como sacrificador havia caído tão rapidamente quanto tinha subido. Ele estava de volta à estaca zero. O purgatório vontade é meramente um corpo intelectual robótico.
A ajuda antes era apenas uma transação. Se eu quiser me tornar filho do purgatório, vou ter que me juntar a ele e permitir que sua intenção penetre no meu corpo, tornando-se meio boneco. Leylin acariciou seu queixo. Vios do mundo eram racionais e insensíveis. Mesmo se Leylin tivesse ajudado antes, fosse ele revelar a menor intenção de prejudicar o mundo do purgatório, ainda o trataria como um inimigo. Os testamentos funcionavam como inteligências artificiais, programas com procedimentos programados neles. Embora ele não pudesse influenciar uma coisa dessas com emoções, ele estaria a salvo contra a traição. Liquidar a transação de uma vez por todas foi rápido e conveniente. Isso era diferente de dignitários como Nefarious Fieldbeard. Com isso, não importa o quão devoto era em sua oração, ainda pensaria em maneiras de controlá-los, transformando-os em uma moeda de barganha. Algo assim nunca aconteceria com a vontade do purgatório. Mas meu caminho ainda é o da magia, o caminho da verdade. Me transformar em meia marionete não combina comigo. Leylin sacudiu a cabeça, abandonando todos os pensamentos de se instalar no mundo do purgatório. Não estava apenas se tornando um subordinado da vontade do purgatório, apenas o pensamento dos outros dignitários deixava entorpecido o couro cabeludo de Leylin. Leylin pode ter crescido perto do rank 7, se tornando uma existência que era milhares de vezes mais forte do que antes, mas ele ainda não era páreo para um rank 8. Ele poderia ter parecido corajoso e imparável, mas isso porque ele tinha o truque que era o mundo do purgatório. Com o mundo em volta, esses 8 pontos tiveram que lidar com sua supressão. Eles teriam apenas cerca de 50% de sua força original e, além disso, teriam que lidar com Leylin, que alcançou o nível 7 como sacrificador com ele. Isso obviamente tornou as coisas perigosas. No entanto, Leylin dependia inteiramente de uma oferta do clone genético da antiga Árvore da Sabedoria, que lhe dera grande apoio da vontade do purgatório. No futuro, ele não teria uma oferta desse grau. Se ele fosse se encontrar com a cobra e duelar razoavelmente, até fugir poderia ser difícil. Eu despertei a vontade do mundo do purgatório. Isso é como encontrar um dono acima daqueles rankings 8 que estão constantemente pensando em maneiras de expulsá-los do mundo do purgatório. Leylin sentiu alfinetes e agulhas no couro cabeludo. A fim de romper os grilhões da linhagem, ele despertou a vontade do purgatório de seu sono. Isso teve um grande efeito, mas também ofendeu todos os dignitários estrangeiros do mundo do purgatório. No entanto, se a situação se repetisse, Leylin ainda faria a mesma escolha. Ainda assim, permanecer no mundo do purgatório era agora uma coisa muito irracional. Com tantas existências de nível 8 hostil em relação a ele, e com ele sendo um arqui-inimigo da cobra viúva, nem mesmo a pequena parte dele seria deixada para trás se juntassem as mãos. A única escolha é se esconder no mundo dos magos. Os olhos de Leylin estavam cheios de resolução. Ele era o nativo do mundo dos magos, e a poderosa Magus Woldwill naturalmente não o suprimiria. Se seres estrangeiros como a cobra viúva entrassem, a supressão seria mais aterrorizante do que no mundo do purgatório. Afinal, o Magus Wold foi um dos 2 mundos mais poderosos. Pesando suas opções, Leylin estava confiante de que as existências de nível 8 poderiam alcançar o mundo dos magos, mas elas não seriam capazes de sair. Claro, havia uma maior possibilidade de que eles simplesmente desistissem. Afinal, eles não eram tolos e não procurariam a morte. Bem, como ainda tenho um pouco de tempo, eu deveria embrulhar tudo e sair o mais rápido possível. A expressão de Leylin era bastante urgente. Asterisco roar asterisco asterisco voo asterisco neste momento, as restrições do mundo se dissiparam, e o mundo retomou seu movimento. Numerosos animais glutões rugiam em Leylin com um ar de provocação. Não faltaram classificações entre os animais que Beelzebub nutria. Eles haviam astutamente sentido que, se conseguissem matar Leylin e roubar sua compreensão das leis, haveria uma transformação drástica em seus corpos. Se eles estivessem sozinhos, eles poderiam não ter ousado fazer isso. Agora, no entanto, as muitas bestas glutões se transformaram em uma horda. Leylin poderia ser um pico de classificação 6 na superfície, mas com a horda e muitos rank 6S em torno e atacá-lo, havia uma pequena possibilidade de ele ser morto. Mate-o! Mate-o!
O Piton de 3 cabeças, que era o segundo ancião da família Stewart, provocou as feras gulosas ao redor dele para avançar. Os eventos anteriores haviam progredido muito rapidamente, além disso, havia um selo da vontade mundial. Muitas bestas glutonas e até mesmo os moradores da cidade sagrada ainda estavam para reagir a ela. Apenas os Rankin 6 sentiram uma sensação de medo quando se tratava de Leyline, mas a esperança de romper o poder das leis os motivou a correr o risco. Roar as cobras glutões, que eram tão enormes quanto as montanhas, cercaram Leyline, acompanhadas pelos terríveis monstros zumbificados. Isso é inteligente? Leyline observou a cobra de 3 cabeças se escondendo atrás dos seres Berserk de nível 6, com um leve sorriso no rosto. Mesmo um posto de pico comum 6 encontraria problemas quando atacado assim, não? É uma pena. Eu já passei pelo reino da classificação 6. O poder das leis é algo que você não pode imaginar. Tendo quase compreendido a lei do devoramento, Leyline mudará drasticamente. O imenso aumento de suas estatísticas alcançou os requisitos da classificação 7. No mínimo, o monarca chama ardente que Leyline tinha visto antes definitivamente não tinha números tão extremos quando se tratava de força espiritual, e talvez ainda não chegasse aos 10.000. Afinal, ela apenas compreendia um pouco do poder das chamas e só entendia a ponta do iceberg. Como isso poderia ser comparável a Leyline, que agora tinha um corpo de leis? Submeta! Leyline simplesmente cuspiu essa única palavra enquanto estava cercado pelos muitos 6 animais glutões. Naquele momento, o poder aterrorizante das leis explodiu de seu corpo, fazendo com que o mundo parasse mais uma vez. Tudo. Tudo. Havia indícios de luta nos olhos dos animais, mas seus corpos automaticamente se ajoelharam.